Eu sou Dica Caio. Vim até o Vale do Jequitinhonha atrás de um rastro antigo. Dizem que uma velha chorando, a tal da pisadeira, ainda caminha por aqui. Cheguei numa tarde cinza, daquelas que o sol tenta furar a nuvem e não consegue. O ônibus me deixou numa estrada de terra batida, vermelha, que se perdia entre morros secos e pedras claras. O vento levantava a poeira, e a poeira vinha com cheiro de barro molhado antigo, mesmo sem ter chovido. Eu desci com a mochila nas costas, câmera, gravador e um peso diferente no peito. Porque dessa vez eu não tinha vindo só atrás de uma lenda. Eu tinha vindo atrás de um lamento. No fundo desse vale diziam, uma velha vaga pelas trilhas chorando. Não é grito, não é gemido de bicho, é choro de gente. Uma senhora miúda, curvada, rezando e chorando ao mesmo tempo, até que alguém olha demais para ela. Aí a reza vira peso no peito de quem ousou encarar. O homem que me contou isso pelo telefone foi seu Ambrósio, morador de um povoado escondido entre pedras e cactos. Aqui o povo não dorme de barriga para cima, moço. Ele disse, a voz grave, rouca de cachaça e de noite mal dormida. Quem dá mole assim, ela senta no peito. E aí, não levanta mais não. Aquilo ficou na minha cabeça. E foi por isso que eu vim. O povoado onde seu Ambrósio vivia era um aglomerado de casas de adobe, telhado de barro, algumas rachadas pelo tempo, outras recém-rebocadas, num esforço de modernidade que não dava conta de apagar a poeira dos séculos. Galinhas ciscavam livres. Um cachorro magro me cheirou desconfiado antes de decidir que eu não era ameaça. Caminhei pela rua principal, que na verdade era só um trecho de terra mais batido, e percebi como o silêncio ali tinha outro peso. Não era ausência de som. Era um silêncio cheio de coisas não ditas. As mulheres me olhavam por cima dos portões, com desconfiança. Uns meninos pararam de brincar com bola de meia e me seguiram com o olho. Eu era o forasteiro com equipamento pendurado, gravador na mão, aquele que... Pergunta demais. Encontrei seu Ambrósio sentado numa cadeira de fio, na varanda de uma casinha azul desbotada. Tinha chapéu de palha, pele queimada de sol, olhos claros demais, quase aguados. O senhor é o de... De que mesmo? Ele perguntou, apertando minha mão. Dica Caio. Respondi sorrindo. Vim ouvir suas histórias, seu Ambrósio. Ele soltou um suspiro longo, como quem já sabe que, ao contar certas coisas, mexe em terra que devia ficar quieta. História aqui não falta, meu filho. O que falta é coragem para escutar elas todas. Sentamos, eu liguei o gravador, mas deixei ele meio escondido para não intimidar. O vento vinha do fundo do vale, passando pelas pedras, trazendo um sussurro áspero, como de vozes engolidas pelo tempo. O senhor falou da... Tentei começar. Da velha. Ele me cortou sem rodeios. A velha que chora. A pisadeira. Quando ele disse o nome, uma mulher que passava mais ao fundo fez o sinal da cruz rápido, achando que eu não tinha visto. O povo chama de pisadeira. Ele continuou. Mas aqui ela é mais antiga do que esse nome. Minha avó já falava dela. Mãe da minha avó também. Sempre tem uma velha chorando nesse vale, sabe? Muda o rosto, mas o choro não. Eu me arrepio. Não era só pela lenda em si, mas pela forma como ele dizia, sempre tem. Como se fosse uma função da natureza, igual rio correndo, igual pedra caindo. E o senhor já viu? Perguntei. Seu Ambrósio olhou para o horizonte. Demorou. Ver mesmo. Ele coçou o queixo. Eu já vi. Foi o rastro. E já vi quem falou com ela, vivo e depois morto. Pouco tempo. Ele me contou do tropeiro João de Neco que, muitos anos atrás, desafiou a velha rindo, bêbado, dizendo que choradeira de mulher não botava medo em homem nenhum. Na madrugada, o tropeiro foi encontrado deitado na cama, olhos arregalados, corpo duro, boca entreaberta, sem marca de nada, mas no peito um escuro, como se a camisa estivesse afundada para dentro do corpo. E um detalhe, a janela do quarto que vivia emperrada estava aberta, para a trilha de pedra que descia para o fundo do vale. Diz que ouviram choro na beira da casa dele a noite toda. Completou seu Ambrósio. Mas ninguém teve coragem de ir olhar. Eu anotava, ouvia, sentia o ar ficar mais pesado. Esse era o padrão das minhas viagens. Chegar, ouvir casos, separar exagero de pista real. Mas ali, a linha era muito tênue. E o senhor? Perguntei baixo. O senhor já ouviu? Seu Ambrósio respirou fundo. Os olhos, que até então pareciam tranquilos, ficaram distantes. Já. E é por isso que eu falei pro senhor insistindo tanto na ligação. Não dorme de barriga para cima, moço. Ele se inclinou olhando dentro dos meus olhos.
porque eu sei o peso daquela velha. A noite caiu cedo. No vale, o sol some atrás dos morros antes da hora. E de repente tudo fica azul escuro, depois preto de verdade. As estrelas surgem como furos na lona do céu. Eu me hospedei numa casinha simples, cedida por uma família que tinha ido para a cidade grande procurar trabalho. Cama de madeira, colchão fino, um crucifixo na parede, uma imagem de Nossa Senhora rachada no canto. A casa cheirava a poeira antiga, café frio e vela apagada. Passei um tempo organizando os equipamentos, ouvindo os áudios do dia. A voz de seu Ambrósio soava mais grave à noite, como se a lembrança do choro pesasse ainda mais, quando o sol não estava ali para equilibrar as coisas. Às 9, a vila já parecia dormir. Só o cachorro distante latia. Um galo perdido soltou um canto. Fora de hora. Deitei na cama, de lado, lembrando do aviso. Eu, que tantas vezes já dormi no chão de mata fechada, em barco, em rede pendurada em posto de gasolina. Dessa vez, me peguei com medo de algo tão simples quanto a posição do corpo. Não dorme de barriga para cima, moço. Fechei os olhos. Entre um pensamento e outro, veio o som. Longe. Fininho. Choro. Não era choro de criança. Era choro de gente velha. Aquele pranto cansado que já chorou tanto na vida que, agora, cada lágrima parece vir, arrastando uma história junto. Abri os olhos, meio sem respirar. O choro vinha e ia, como se o vento estivesse brincando de trazer e levar o som. Eu levantei devagar, fui até a porta. A rua estava escura, só um fiapo de lua desenhando os contornos das casas. O choro agora vinha da direção do fundo do vale, onde eu sabia que começava a velha trilha de pedra dos tropeiros. Senti a pele do braço arrepiar inteira. Eu poderia ter ficado ali, parado, ouvindo, registrando só com a memória. Mas eu sou de Cacaio. Eu vim até o Vale do Jequitinhonha atrás de um rastro antigo. E o rastro estava me chamando. Peguei a lanterna, o gravador, respirei fundo e saí. A trilha começava atrás de um cercado de arame farpado, meio caído, que ninguém tinha reparado quando eu cheguei. De dia. Os buracos no pasto revelavam o caminho antigo, delimitado por pedras. Era estreito como se feito para pés acostumados a subir e descer morro, levando carga e segredo. O choro vinha de lá. Cada passo que eu dava, parecia que o som se afastava um pouco. Não muito. Como se me deixasse chegar. Mas nunca perto demais. Um jogo de distância. A lanterna cortava o escuro e revelava pedaços da paisagem. Uma árvore seca, retorcida. Uma pedra grande com marcas de chuvas antigas. Um sapo imóvel que me olhou de um jeito que eu não sei explicar. Foi aí que vi as pegadas. Pequenas, miúdas, de alguém que andava arrastando um dos pés. A terra era dura, mas, aqui e ali, um pouco de poeira fina guardava o desenho. Dedos, magros, compridos, pegadas de uma velha. Apertei o gravador na mão. Tô vendo rastros na trilha, sussurrei, mesmo sabendo que ninguém ouviria em tempo real. Parece pé de mulher idosa, um lado mais fundo que o outro, como se mancasse. Continuei. O vento mudou. O choro ficou mais claro, mais próximo, e eu percebi algo que não tinha notado antes. Entre um soluço e outro, vinha um som de palavra. Ela chorava rezando, delicadamente com a voz falhada, dizendo nomes de santos, pedindo luz, e no meio um nome de homem. João. Eu parei. João de Neco. O tropeiro. A trilha continuou descendo até que o vale pareceu se fechar em volta de mim. As pedras dos dois lados subiam, formando um corredor natural. A sensação era de estar entrando na garganta de alguma coisa muito antiga. E bem ali, quase escondida, vi a entrada da gruta. A gruta era baixa na entrada, forçando qualquer pessoa a se curvar para passar. Do lado de dentro, no entanto, o teto subia. Era como entrar num pequeno salão escavado na rocha, frio e úmido. O cheiro de terra era forte, misturado com algo doce e azedo ao mesmo tempo. Foi ali, na boca da gruta, que eu a vi. Ela estava de costas para mim, curvada, com um xale escuro cobrindo os ombros. O cabelo, ralo, grisalho, descia em fios soltos. As mãos tremiam enquanto ela segurava um terço gasto, as contas quase todas sem cor. O choro saía dela, baixo, insistente. Um pranto que parecia não ter começo nem fim. Meu corpo inteiro travou. Eu deveria ter recuado, mas eu não recuei. Senhora, minha voz saiu rouca, pequena. Tá tudo bem? Ela parou de chorar. Não aos poucos, de uma vez. O silêncio depois do choro pareceu gritar dentro da gruta.
Devagar, a velha virou o corpo. Foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada. O corpo era de uma velha normal. Magra, ossuda, pernas finas, pés miúdos, um deles levemente virado para fora. A pele era manchada, marcada pelo sol e pelo tempo. Mas o rosto parecia colado, como se não pertencesse àquele corpo. A pele do rosto era mais lisa do que a do pescoço. O queixo não encaixava direito, fazendo uma sombra estranha ali onde deveria haver continuidade. E os olhos? Ela só tinha um olho. Um olho parado, seco, muito aberto. O outro lado era um buraco mal coberto por um pedaço de pano velho, sujo. O problema é que, mesmo com a boca fechada, o choro continuava. O som não saía de seus lábios. Saía, de algum lugar dentro dela. Como se o choro estivesse preso. Por trás do rosto, vazando pelas frestas daquele corpo que não era bem um corpo. Eu senti as pernas tremerem. Eu sou... Tentei dizer. Sou só um viajante. Vim ouvir as histórias do vale. O olho único me encarou. Não piscou. Não se mexeu. Só ficou ali, firme, seco, como se pesasse o meu peso. Como se medisse minha vida numa balança antiga. A velha deu um passo na minha direção. Os dedos dos pés, magros, se abriram na terra fria. O pé que mancando arrastava, agora pareciam arrastar também. Algo invisível, pesado. Eu recuei um passo. Ela ergueu a mão segurando o terço. As contas bateram uma na outra, fazendo um som seco que ecoou na pedra como sinos distantes. Ele riu de mim. A voz dela finalmente saiu, rouca, falhada. Riu do meu choro. Eu não sabia se ela falava de João, o tropeiro, ou de todos aqueles que, ao longo dos anos, zombaram do lamento que rondava o vale. Eu não vim para rir, murmurei quase sem ar. Eu vim para ouvir. O choro cessou de novo. Agora o silêncio parecia ainda mais denso. A velha se aproximou mais. Eu podia sentir o cheiro dela. Uma mistura de roupa guardada, mofo e algo metálico, ferrugem, como sangue seco. Ela parou a menos de um braço de distância. O olho único continuava firme no meu. E lentamente a boca dela se abriu. Mas não foi como boca de gente que se abre para falar. Foi como uma rachadura na parede que cede, revelando o breu atrás. Os lábios se afastaram e por dentro eu não vi língua, não vi dentes. Vi só escuro. Um escuro profundo como se não tivesse fundo. E o choro voltou. Agora mais perto, mais alto. Mas ainda assim, a boca não se mexia como deveria. Era como se aquele som estivesse sendo reproduzido ali, mas vindo de outro lugar. Como um eco de coisa muito, muito velha. Senti um peso no peito. Não físico ainda, mas um aviso. Algo me dizia. Se virar as costas agora, ela sobe. A velha levantou a mão livre, a que não segurava o terço. Os dedos eram longos demais, secos, quase sem carne. Ela encostou a ponta do dedo no meu peito. Foi frio. Um frio que furou a camiseta, furou a pele, furou o osso. Eu me contorci, sem conseguir afastar o corpo. Cê deita... De que jeito? Ela sussurrou. Eu não entendi na hora. A voz veio de dentro quase como se estivesse na minha cabeça. Cê dorme. De que jeito? Na hora, a imagem da cama lá na casa vazia veio inteira na minha mente. O colchão fino, o travesseiro deformado, e eu quase de barriga para cima antes de levantar para seguir o choro. De lado, respondi trêmulo. Eu durmo de lado. Por um segundo, o choro parou. O olho único pareceu murchar um pouco, como se algum peso interno tivesse sido rearranjado. Ela afastou o dedo do meu peito. Eu senti o ar voltar para os pulmões, aos solavancos. Então, a voz dela virou quase um sopro. Ainda não é sua vez. Ela deu 2 passos para trás. O choro começou de novo, mas agora, mais longe. Não porque o som tivesse mudado, mas porque ela parecia se desfazer. O corpo foi ficando transparente. No escuro da gruta. Primeiro o chale, depois as mãos, depois o rosto mal encaixado, até sobrar só aquele olho, brilhando sozinho por um instante, como uma estrela perdida dentro da caverna. E então, nada. Só o eco do pranto, ressoando nas pedras. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, com a lanterna apontada para o vazio, o gravador tremendo na minha mão. Quando finalmente consegui me mexer, meus joelhos ainda falhavam. Saí da gruta devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse chamá-la de volta. A trilha de pedras agora parecia outra. As pegadas miúdas continuavam lá, mas avançavam até a boca da gruta e sumiam. Não havia rastro de saída.
O vento do vale parecia carregar partes daquele choro, espalhando entre as pedras, nos galhos secos, nas casas distantes. Caminhei de volta para o povoado como um sobrevivente de alguma coisa que não entendeu direito. Quando entrei na rua principal, o dia já ameaçava nascer. O céu clareava num azul pálido e as primeiras pessoas saíam para as lidas, diárias. Seu Ambrósio me viu chegando e veio vindo, apressado, chapéu na mão. "Menino, você tá branco", ele disse segurando meu braço. "Que foi que você viu?" Eu demorei para responder. Não sabia como explicar a alguém que vive ali há décadas o que eu, forasteiro, acabara de encontrar face a face. "Eu vi a velha", falei por fim. "Vi o choro dela de perto." Os olhos de seu Ambrósio se arregalaram. "E você tá vivo", ele murmurou, como quem faz uma conta que não fecha. Ela subiu no seu peito?" Levei a mão ao coração, lembrando do toque frio. "Não", respondi. "Mas perguntou, como é que eu durmo?" Seu Ambrósio apertou meu ombro, firme. "Então escuta quem já te falou uma vez. E vai falar de novo." A voz dele veio grave, pesada. "Aqui no vale, ninguém dorme de barriga para cima. Ninguém. Se deitar assim, é chamar ela para sentar." Ficamos em silêncio por um tempo. Lá no fundo, quase imperceptível, um pedaço de choro cortou o vento e sumiu de novo. Seu Ambrósio fingiu que não. Ouviu. Eu também. Naquela noite, a última antes de eu ir embora, deitei de lado, encolhido, a coluna doendo, o corpo pedindo a posição confortável que eu tinha usado a vida inteira. Mas, cada vez que eu pensava em virar, lembrava do dedo frio no meu peito e do olho único me encarando, sem piscar, como se esperasse só esse movimento. O choro não veio. Ou, se veio, eu fingi que era vento. Antes de dormir de vez, fiquei pensando. Naquele vale, a velha que chora é mais do que uma história pra assustar criança. Ela é um recado. Cada pessoa que zomba do sofrimento dos outros, que ri da dor alheia, que acha que pranto é fraqueza, talvez esteja chamando sem saber uma velha muito antiga para sentar no peito. Um dia. Eu sou Dica Caio. Vim até o vale do Jequitinhonha atrás de um rastro antigo. E encontrei um choro que não acaba. Ecos de um tropeiro, de uma avó, de um povo inteiro que aprendeu a dormir de lado, por medo da própria indiferença. Na próxima vez que você ouvir alguém chorando, na noite, pensa bem antes de rir. Pensa bem antes de virar de barriga para cima. Porque tem velha que caminha entre vales e telhados, procurando só isso, um peito aberto e um coração distraído.